Olá pessoal, estamos iniciando mais um Conexões 360 Graus. Conexões 360 que vem casando com a proposta do blog do Ian Luca de produzir um jornalismo plural, diverso e ouvindo sempre várias frentes e várias pessoas. Hoje eu tenho a alegria de estar direto da Prefeitura da cidade do Recife, na Secretaria de Habitação, com o secretário Felipe Cury. Felipe, muito obrigado por nos receber aqui na Secretaria de Habitação para esse bate-papo. Eu que agradeço, Ian. Eu acho que é super importante essa comunicação direta e principalmente sempre apoiar um jornalismo livre, independente, mas sobretudo com muita capacidade de mostrar a verdade e de passar uma mensagem que de fato a gente consiga chegar naquele cidadão e naquela cidadã que merece essa informação. Perfeito. Na pauta do dia nós vamos tratar sobre habitação, que é a secretaria que o nosso secretário responde por ela, mas também vamos tratar das ações da Prefeitura do Recife, que se correlacionam com a área. E antes de iniciarmos, uma rápida biografia, leitura da biografia de Felipe Cury, que é gestor público, também é militante do Partido dos Trabalhadores, do PT, tem uma trajetória marcada pela defesa do direito à moradia e da participação popular nas políticas urbanas. Atual secretário de Habitação do Recife, ele iniciou sua atuação na gestão pública ainda jovem, acumulando experiência em diversas áreas da administração municipal. Já exerceu funções de coordenação no orçamento participativo do Recife, também passou pela Secretaria de Planejamento e pela Secretaria de Saneamento, onde atuou no acompanhamento e monitoramento de projetos estruturadores da nossa cidade. Antes de assumir a titularidade da Secretaria de Habitação, Felipe ocupou a função de secretário executivo da mesma pasta, contribuindo diariamente para a execução e entrega de empreendimentos habitacionais em diversas regiões do Recife, como os conjuntos Sérgio Loreto, Vila Brasil e Encanta Moça, além de iniciativas voltadas à requalificação de áreas urbanas e à inclusão habitacional no centro do Recife. Ligado historicamente aos movimentos sociais e ao debate direto sobre o direito à cidade, Cury tem um perfil técnico, político, articulando ações que integram urbanismo, habitação e inclusão social. Em sua gestão, defende uma política habitacional voltada à dignidade, à regularização fundiária e à democratização do acesso à moradia. Fiz bem meu trabalho de casa? Perfeito. Tá faltando alguma coisa? Nem eu conseguiria fazer tão bem. Perfeito. Para a gente abrir o nosso bate-papo, secretário, eu queria falar justamente sobre a sua trajetória, que é marcada pela defesa do direito à cidade e pela participação popular, e como essa experiência moldou a sua forma de conduzir hoje a Secretaria de Habitação do Recife. Veja, é super interessante quando você estava falando, você vai passando também uma lembrança daquilo que você construiu durante esse tempo todo. Eu tenho 40 anos, então, assim, mais da metade da minha vida foi na militância, no ativismo social. Seja através do Partido dos Trabalhadores, onde em 2009, só para você ter ideia, desde 2009 que eu estou na direção municipal e na direção estadual, agora mais recentemente. Quando eu digo mais recentemente, mas já faz mais de 8 anos. Então, assim, e a minha primeira experiência no partido, que diferente de outros partidos do PT, você disputa ali diretamente, então tem um processo de eleição direta. PED. Exatamente, o famoso PED. A gente já entrou participando da direção através de uma disputa de processo de eleição. Então, assim, eu fui presidente de zonal da 149, com muito orgulho. Então, disputei, tinham 3 chapas, 3 candidaturas, e a gente disputou e ganhou. Então, foi a minha primeira oportunidade. Então, assim, toda a minha vida sempre foi construída, seja a minha vida partidária, mas principalmente a minha vida profissional e do ativismo social, dessa questão da mobilização e da movimentação através desses movimentos sociais, principalmente voltado à moradia, sempre foi com muita participação, com muita participação popular, com muita participação social. Eu comecei a fazer movimento, a trabalhar, a estar mais diretamente ligado a isso, eu tinha cerca de 18 anos. E a minha experiência inicial foi bem marcante. Não sei se eu já posso... Fica à vontade, ficar fica à tranquilo, vontade, né? o espaço é seu. Uma conversa. Então, assim, ali na Ibiribeira tinha uma comunidade chamada 7 de Maio. O pessoal morava ali há 60 anos. Tinha um senhor chamado Seu Manuel. Seu Manuel era centenário, ele tinha 100 anos de idade. Isso foi em final de 99 para o ano 2000. E aí a gente estava lá, minha avó foi uma das fundadoras lá, sempre trabalhou com Dom Helder,
junto às comunidades eclesiásticas de base, ela sempre fazia questão de me levar para acompanhar, para conhecer. Então, assim, minha origem, aonde eu bebi a fonte, foi justamente nessa relação daquela igreja católica muito presente nas áreas sociais, nas áreas dos bairros da cidade do Recife, inclusive ajudando grande parte da cidade do Recife, grande parte de comunidades da cidade do Recife, e hoje bairros como Brasília Teimosa, em Bibeira, foi fruto dessa participação da Igreja Católica, na época, com o Dom Helder, que foi um grande expoente desse processo. E lá, o pessoal morava lá, e aí uma ação judicial que ninguém esperava, um empresário lá da área fica ali, essa área ficava por trás da Universo, da Faculdade Universo. E aí esse empresário entrou com ação de reintegração de posse e de desafetação de rua. Esse processo passou-se mais de 12 anos sem ninguém saber de nada e de repente chegou uma ação de reintegração de posse para que essas famílias centenárias lá, 60 anos morando lá, tivessem que ser retiradas das suas casas. E aí, quando me deparei com aquilo, o pessoal do Conselho de Moradores de Imbiribeira na época, como eu disse, minha avó, todo mundo conhecia, e aí foi a minha primeira experiência. Eu me envolvi e só saí quando terminei. Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho de dizer, veja, o pessoal fazia protesto, a gestão era do PT na época, de João Paulo, e aí a gente dialogou demais com o João Paulo para tentar fazer esse processo da melhor forma, de uma forma menos agressiva e principalmente dando direito. Então lá o pessoal tinha casa, a maioria das casas lá do pessoal já era casas de alvenaria, tinha inclusive policiais militares que moravam lá e tudo mais. Nido e Moisés eram pessoas que moravam lá. Então, assim, de repente chegou a ordem de reintegração, tratou, derrubou, e essas famílias que tiveram que passar 6 anos da sua vida no auxílio moradia, e foi minha primeira experiência de estar lá assessorando, ajudando de frente, junto com eles. E hoje eles moram ali na Imbiribeira, próximo da Lagoa do Araçá, na descida da ponte Gilberto Freire, ali, descida da ponte Gilberto Freire, no pé da ponte ali, do lado esquerdo tem um habitacional e o outro mais próximo da lagoa. Então foram, no total, 50 famílias que foram atendidas num conjunto de São Francisco, que ficava bem ao lado de onde eles moravam, e mais 112 que foram para esses habitacionais. Então, assim, minha primeira experiência foi com isso, dando o direito à moradia a quem já tinha sua moradia, e ela foi retirada por uma ação judicial. Então, assim, isso para mim é muito caro. Falar de moradia para mim não é falar apenas do ponto de vista de técnico, ouvir, né? Falar do ponto de vista técnico. Tem que envolver sentimento e tem que envolver tudo que envolve gente, me envolve de forma muito, muito forte, com muito sentimento. Então, vamos falar de moradia. Hoje, Recife é uma capital, uma das capitais que enfrentam ainda, apesar de grandes avanços, um dos maiores déficits habitacionais. Verdade. Proporcionais entre as capitais do Nordeste, né? E aí eu queria saber hoje qual tem sido a principal estratégia da sua pasta para tentar enfrentar esse desafio, porque, de fato, a gente vai falar aqui ainda sobre a questão de ocupações irregulares em áreas de risco, tudo isso a gente vai abordar de uma maneira mais específica, mas, de uma maneira geral, qual é a estratégia principal da Secretaria hoje para enfrentar? Você tocou num ponto que é importantíssimo. A cidade do Recife, e eu, na época, ajudei, estava lá no Conselho das Cidades na época, a gente tem um plano local de habitação de interesse social. Ele foi feito desde 2008, o debate grande, e ele foi aprovado, salvo engano, em 2022, 2020 até 2021. E aí a gente vai até atualizá-lo agora. A gente fez uma nova eleição do Conselho das Cidades e uma das pautas principais na nossa Câmara Técnica de Habitação e Saneamento é justamente a atualização do nosso plano. Então, a cidade do Recife tem um plano local de habitação de interesse social, que ele é guiado, que ele é norteado pelo nosso plano diretor. E isso define como é que a gente vai construir a política de habitação. E eu queria dizer a você o seguinte, os dados mais recentes que a gente tem é da Fundação João Pinheiros, que em 2023, fez um levantamento, 2022, 2023, fez um levantamento dizendo que a cidade do Recife hoje, o nosso déficit gira em torno de 52 mil moradias. E desses 52 mil moradias, o principal componente dele é ônus excessivo com aluguel. O que é isso? É aquele cidadão, aquela família que tem que desprender mais de 30% da sua renda para pagar aluguel.
Esse componente, ele envolve quase 70% do nosso déficit, ou seja, mais de 40 mil pessoas estão dentro desse déficit, que é ônus excessivo com aluguel. E o outro é aquilo que você também colocou também aqui, que é aquelas moradias precárias, palafitas, áreas ribeirinhas, e a gente está aqui na secretaria, e aí eu preciso dizer, foi por uma decisão política do prefeito João Campos, quando decidiu pegar terrenos próprios da prefeitura, ou então em parceria com o governo federal, fazer a cessão do terreno para a gente implantar, hoje, atualmente, mais de 1.300 unidades habitacionais já em execução. São 8 empreendimentos que totalizam quase 1.400 novas moradias, justamente para essas pessoas que compõem esse déficit, que é moradia precária. E a gente não parou por aí. Só agora a gente escreveu, também por determinação do prefeito e em parceria com o governo federal, mais cerca de 10 empreendimentos, mais de 10 empreendimentos novos, no novo lançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, eu sempre digo, é o maior volume de obra do Minha Casa Minha Vida da história da cidade. A gente no Recife tem essa mania de grandeza, esse maior em linha reta. Mas, de fato, dessa vez é de verdade. Então, assim, é o maior investimento que a gente já teve de obras do Minha Casa Minha Vida aqui na cidade do Recife. E é isso que a gente está fazendo para atacar um dos pontos mais neofrágicos que a gente tem, que são as moradias precárias. E não é tirar o povo para colocar no apartamento, apenas. É trazer dignidade, tanto para aqueles que saíram de uma palafita e estão indo para um apartamento, mas também urbanizando aquele local aonde eles residiam. Então, a gente está fazendo algo próximo daquilo que eu passei minha vida inteira, e vários que construíram, várias mãos que construíram essa política no Recife, sempre lutaram, que é por urbanização social. É a moradia, mas é o saneamento, é a drenagem, é a área de lazer que a gente está fazendo hoje na cidade. Até porque a política, ela oferece, ela tem que oferecer, na verdade, esse leque de oportunidades, enfim, de abrangência até, porque, como o senhor disse, você vai enfrentar o problema da habitação, mas você vai chegar e ocupar o espaço com educação, com lazer. Recentemente, vocês fizeram uma entrega, a Prefeitura do Recife fez uma entrega muito interessante lá na região, no bairro dos Coelhos, uma região de palafita. E ali me tocou profundamente, e digo porque eu tive uma experiência até pessoal naquela comunidade específica, porque na faculdade, a gente fez um trabalho, um documentário, e cada um escolheu seu tema, meu grupo escolheu as margens do Capibaribe. A gente abordou as palafitas. E ali na comunidade dos Coelhos, aquela região, naquela exata região que a prefeitura fez uma recente entrega, foi a região que a gente foi conversar com o pessoal, gravar. E a realidade é dura. É dura, secretário, porque talvez para nós que moramos em uma área um pouco privilegiada, uma área que está distante dessa realidade, a gente se defrontar com aquilo e falar, alguém vive aqui. Então isso toca a gente, e eu conheci algumas pessoas ali, algumas figuras, na verdade a maioria delas mulheres. Quem entrevistamos, todas eram mulheres, mães, solos, não tinham maridos. Sim. Então, assim, uma realidade muito difícil e dura. E teve uma que falou assim, ou eu escolho, ou eu trabalho, ou eu cuido da minha família, eu gerencio minha casa, meu filho. São escolhas. E se eu deixo de trabalhar, eu não tenho o que comer. Então, você falar de habitação, você fala de uma série de coisas, né? Veja, a gente estava agora, e aí, muita parceria com o Felipe Matos, que é o secretário de licenciamento, de desenvolvimento urbano e licenciamento, fazendo a atualização de uma das principais leis que a gente tem na cidade, que é a LPUOS, a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo. Essa lei, a força motriz dela foi a habitação de interesse social, ou seja, modificar o nosso arcabouço urbanístico, que a gente tinha aí há quase 30 anos. A última lei de uso e ocupação do solo foi de 1996. Então, quase 30 anos. Uma defasagem. Exatamente. E aí, quando a gente fez, a gestão fez muita pesquisa, muito levantamento de dados. E isso que você está falando toca demais. Veja, você está falando de uma área que eu, pessoalmente, e a nossa equipe aqui, a gente atuou. Eu acho que você está falando de Roque Santeiro. Isso, Roque Santeiro. Roque Santeiro 1, 2 e 3. Veja, isso. Ali foi uma decisão extraordinária. Aquele habitacional ali, era um habitacional que já vinha em construção há quase 14 anos, aquele habitacional do Sérgio Loreto. Eu, por incrível que pareça, eu estava aqui na gestão, foi na gestão de João da Costa, quando a gente começou aquele habitacional. Eu já estava aqui na gestão, na época eu acho que eu estava justamente na coordenação do orçamento participativo,
E aí deu início àquele habitacional. Aquele habitacional faz parte de um complexo de obras dos Coelhos, Sim. de a urbanização dos Coelhos. Um foi entregue em 2016, na gestão de Geraldo Júlio, que foi a Travessa do Gurmão, e esse ficou em obra. E aí, quando a gente chegou, o prefeito já tinha tomado a decisão de entregar definitivamente esse habitacional, e aí, quando chegou, a gente conversou, ele chamou, escutou, é um procedimento dele, sempre está escutando, e ele tinha ido em 2018, eu nem sabia disso, e a gente fez uma defesa interna no governo que era importante atender o Roque Santeiro, porque o quantitativo de unidades habitacionais daria para a gente resolver o problema de Roque Santeiro todo. Já nos Coelhos, você teria que ter um número de unidades habitacionais bem maior, que vai fazer também. É um dos empreendimentos que a gente escreveu agora no novo lançamento do programa Minha Casa Minha Vida. E aí tinha lá cerca de 200, mais de 200 famílias, e ele tomou a decisão, ele disse, ó, eu conheço, em 2018, quando eu fui candidato a deputado federal, eu fui lá, e de fato me sensibilizei demais. E aí casou, e foi uma decisão corajosa. A gente entrou na área, e aí a gente costuma fazer isso, com muita participação, então na época, eu era secretário executivo, junto com Gustavo Monteiro, que também era secretário executivo, a gente chamou a comunidade, chamou a liderança de lá, teve uma reunião, tomou uma decisão, o pessoal compreendeu que a gente teria que atender agora o pessoal de Roque Santeiro, adentrou na área, botou a equipe toda. Essa semana até a gente estava lembrando muito disso, porque com o parque Roque Santeiro, que está sendo feito, que foi feito lá, já foi inaugurado, aí traz de volta essa lembrança toda. Então a gente entra, fez o selamento, um cadastramento técnico social, e é de ficar assim orgulhoso de ser gestor público, de estar na Secretaria de Habitação e você poder ver aquela transformação social. Então a gente retirou o pessoal das palafitas, a maioria em peso ali morava em palafita. Você é testemunha viva disso. O pessoal morava entre as margens do Rio Capibaribe e os prédios ali Exato. da Ilha do Leite. Então assim, uma área rica do ponto de vista econômico, ali perto da praça, no Hospital Esperança, Ilha do Leite ali, um polo médico importante para a cidade, mas por trás daqueles prédios existia As gente. palafitas. Existia gente, existia criança, existia idoso, existia o povo. E hoje eles estão morando com dignidade no habitacional Sérgio Loreto e foi feito aquele bonito parque linear. Então, assim, é algo próximo da perfeição. Você dá a condição de moradia para aquelas famílias que passavam ali mais de 30 anos e hoje tem um parque para a cidade. Hoje todo mundo pode usufruir daquele parque. Maravilhoso, muito interessante saber que você teve lá antes de a gente fazer essas obras. É porque, infelizmente, a nossa cidade ainda é uma cidade que enfrenta uma desigualdade muito grande. Na verdade, o estado de Pernambuco ainda tem uma desigualdade. É uma realidade, por exemplo, quando eu vou para o interior do estado, para o Agreste, eu vou Sim. conhecer o sertão, a gente vai vendo as realidades e essas realidades dão para nós uma percepção. Para quem sempre viveu na capital, uma área que talvez não tivesse nada disso, você tem um contraste. Mas agora, trazendo para o centro do Recife, falando de habitação social e popular, no processo de requalificação do centro, existe hoje algum projeto da prefeitura para reurbanizar o centro, trazer as pessoas para o centro, que o senhor sabe, com certeza, que o processo histórico foi de expulsão, cada vez Sim. mais das pessoas para dentro da cidade. Hoje existe um projeto da gestão, da sua pasta, para habitar o centro do Recife? Sim, da gestão. Certo. Veja, eu tenho tido reuniões com o Vitor Márcio, que é o nosso vice-prefeito e é também secretário de infraestrutura. Inclusive, aquela obra ali do Roque Santeiro, quem tocou foi justamente ele, como secretário. Então, veja, a gente tem feito muita reunião de monitoramento e acompanhamento e a gente sempre conversando que uma pasta não pode estar desvinculada de outra. Para uma gestão municipal dar certo, eu tive uma experiência, eu esqueci o nome agora da pessoa que veio da Colômbia, que é uma experiência muito rica, né? Muita gente fala, eu não tive ainda a oportunidade de ir lá, mas já li sobre, já acompanhei sobre. Inclusive, o Promorato bebeu muito naquela fonte lá, e ele dizia muito bem que dizia, ó, ou a gestão municipal, as secretarias, trabalham de forma coordenada para atacar aquela problemática social dentro daquele território urbano, ou então não vai dar certo. Então, quando você fala, a nossa pasta da Secretaria de Habitação está atuando lá? Tá. Mas tem o Recentro, tem as outras pastas. E a principal ação, talvez, uma das principais ações que a gente fez para revitalizar o centro
foi justamente a aprovação dessa lei da LPU hoje. Ela, inclusive, ela beneficia o mercado imobiliário, aquele empreendedor que quer ter um aproveitamento construtivo em Boa Viagem, para chegar num potencial construtivo maior do que é hoje. Então, por exemplo, hoje o coeficiente construtivo era de 3, ou seja, você tem 1.000 metros quadrados e podia multiplicar por 3 e fazer um prédio desse lá. Hoje você pode chegar a 5, então você multiplicaria por 5 Isso. a sua área total de aproveitamento construtivo. Fazendo o quê? Fazendo habitação de interesse social no centro. Retrofit. Então, é a gestão municipal utilizar um instrumento legal para tentar trazer habitação para o centro da cidade. E mais do que isso, a gente tem a PPP de locação social. A PPP de locação social vai justamente fazer 6 empreendimentos no centro expandido da cidade. A gente vai ter uma experiência nova de ter prédios aqui retrofitados e prédios novos construídos para locação social. O cidadão vai poder acessar a Prefeitura do Recife através do Conecta, provavelmente. Isso está em processo de licitação, então vai ser licitada essa nova PPP e a gente vai ter moradia no centro, para além do que o Recentro está fazendo e de outras iniciativas que a Prefeitura está fazendo. Então, assim, eu tenho quase certeza que o próprio mercado vai voltar a investir no centro. E com moradia de interesse social, que é o mais importante. Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida não é só o que a gente hoje consegue enxergar de forma mais contundente, que é o que a gente chama, que é o que o programa chama do FA e de Minha Casa Minha Vida Entidades, que é a prefeitura, é o Estado que vai lá, escreve, doa o terreno, então recebe o terreno da União, e a gente está utilizando essa modelagem para fazer urbanização. Então, as comunidades que estão lá morando de forma precária e indo para uma moradia digna. Mas o Minha Casa Minha Vida é o faixa 1, faixa 2 e faixa 3, que eu acho que a população agora está começando a ver, com esses novos empreendimentos que estão chegando. E com a aprovação da LPOs, isso vai crescer muito. Facilitar bastante. Vai facilitar e vai crescer muito a oferta de moradia no centro da cidade também. E ainda tem outra ação, que essa não é da sua pasta, mas com certeza, como o senhor disse, se correlaciona, que foi a prefeitura com o governo federal assinar a doação dos prédios que abrigavam o Trianon e o Cinearte Palácio, sim, para a construção do campus do Instituto Federal. Sim, então isso também vai trazer mais de 1.000 e poucos estudantes para o centro da cidade, então é um avanço. Veja, eu tenho defendido, Ian, a nossa política de habitação, a gente tem que ir passando e tem que ir avançando. A gente tem que se adequar às novas modelagens, à nova realidade da sociedade. Antigamente, as pessoas que sempre militaram, tiveram esse ativismo dentro do direito de cidade, muitas vezes passaram muito tempo brigando para que a gente tivesse casas mesmo. Então, hoje se tornou quase que bucólico. Assim, na própria LPU, a gente fez zonas especiais para manter essa característica cultural e urbanística da cidade, em alguns locais que ela ainda se mantém. Mas você não consegue mais, você não tem território na cidade do Recife que você pudesse construir várias casas. A última que eu me lembro, agora de cabeça, foi em 2000, que aí foi Cafezópolis, que inclusive é lá na Ibiribeira, próximo dali também da universidade. Era tudo casinha. Hoje é tudo verticalizado, o próprio povo verticalizou, porque a família cresce. Então, assim, a habitação é muito mais ampla do que muito mais amplo do que moradia. Então, a gente tem que cuidar, e a gente está tentando cuidar agora, de gestão sociocondominial, que é fundamental. Quando a gente fala de revitalização, não tem como não ter revitalização. Com essa experiência e com essa ação do governo federal, em parceria com a prefeitura, do Instituto Federal, então trazer a educação, trazer os estudantes para o centro, vai dar revitalizado, mas principalmente, o que é que eu tenho defendido? É comércio e moradia junto. Então, é o que a gente chama de uso misto. E aí eu tenho defendido mesmo, eu acho que a gente tem que fazer, inclusive através da gestão municipal, o uso misto dos nossos empreendimentos. E, veja, tem um debate que é fundamental, que a gente precisa quebrar paradigmas. E a LPU, eu sempre disse em todas as participações que a gente teve, que também é uma quebra de paradigma. A gente está democratizando o arcabouço legal urbanístico da cidade. Não tem uma legislação específica para um local e outra para outro. Então, a gente está nivelando, a gente está uniformizando, que é o que eu chamo de
democratização da legislação urbana. E fazer uso misto também nos próprios empreendimentos nossos. Eu tenho defendido muito isso. Você pegar a parte terra para ser o uso comercial, inclusive talvez até colocar um próprio equipamento da prefeitura, para que a gente possa financiar, inclusive, a gestão condominial desses novos empreendimentos. Então, ali no centro vai ser muito isso. Uso misto, fachada ativa, para que as pessoas possam ter um acesso melhor e para que as pessoas se sintam bem no centro da cidade. Essa é a meta. Perfeito. Agora, falando sobre as ocupações irregulares, nós tivemos, alguns anos atrás, um fato lamentável, a chuva, que é um processo natural, mas que muitas pessoas que estavam em ocupações irregulares em áreas de morro, algumas famílias perderam seus entes, enfim, perderam suas casas. Hoje a prefeitura ela investe muito na proteção com geomanta, justamente para acabar de vez com aquelas lonas plásticas que existiam. E é uma tecnologia muito eficaz, diga-se de passagem, mas eu queria justamente saber da secretaria, como a secretaria tem atuado nesses territórios de ocupação irregular e quais são as medidas planejadas também para garantir mais segurança. Claro, a geomanta é uma importante medida, mas para além disso, mais segurança e dignidade dessas famílias. Perfeito. Veja, a nossa principal atuação, e aí tem muita gente até que questiona a gente, a nossa gerência geral aqui do social, que é uma ponta de lança. Você tem a equipe aqui que é arretada, uma equipe bem engajada e com muito comprometimento social. Toda a equipe da SEAB é assim. Eu estou falando de social porque é aquele que vai ali diretamente na ponta. E aí eu quero dizer a você o seguinte, todos os nossos empreendimentos é para atender essas famílias. A equipe social vai lá antes, faz o levantamento, faz o cadastramento, faz o selamento, faz o cadastramento. A gente faz um processo participativo, tira uma comissão. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está atendendo justamente essa moradia mais precária. Talvez não seja diretamente a que você está falando do morro, mas é o pessoal que mora em Palafita, é o pessoal que mora nas áreas ribeirinhas, como você citou, Roque Santeiro, e eu posso citar Vila Brasil, que é a favela, que é a comunidade, a favela do Papelão, ali perto da Casa da Cultura, que está morando hoje no habitacional Vila Brasil 1 e 2, ao lado do Fórum Joana Bezerra. Ali tem uma história emocionante de Dona Marta, depois eu posso lhe contar. Então, assim, todos os nossos habitacionais hoje é para atender essas famílias que moram em condições de vulnerabilidade social em moradias precárias. Sejam de palafitas, sejam de área ribeirinha, sejam de alagados. E a gente conseguiu conflagrar um interesse e uma oportunidade que é arretada, que é o seguinte, junto com o Promorá, atuar nessas áreas. Então, por exemplo, na comunidade do Bem, que fica ali na Ibiribeira. É uma comunidade que eu conheço com profundidade. Você tem ali Beira da Maré, Nova Esperança, Irmã Dorothy e Aritana. O pessoal morava ali há 50 anos numa condição precaríssima. E hoje a gente está fazendo quase mais de 500 unidades habitacionais lá. A gente está fazendo o saneamento, a gente está fazendo a pavimentação, a gente está fazendo a drenagem. Está transformando a realidade social. O prefeito inaugurou agora há pouco lá o primeiro Recife lá. Foi inaugurado um posto de saúde lá. Então, assim, é isso que a gente tem feito. E lá é isso. Minha Casa Minha Vida, governo Lula, governo municipal e Promorá. Promorá está entrando com a urbanização e a gente está entrando com a moradia. Atendendo justamente essas famílias. Então, você, veja, quando você fala das obras do morro, a informação, a gente tem também um dos maiores volumes, se não o maior volume de obras de morro, obras de contenção da história, entendeu? Então, assim, boa parte do recurso Promorá também vai ser para contenção de morro. Então, a gente está, ao contrário de retirar as famílias, conseguindo manter as famílias naquele local agora com segurança. Então, assim, fazendo contenção de costa, fazendo obras no morro, para que, além do geomanta, fazendo obras mesmo de contenção de costa. Então, assim, é um grande investimento na cidade, é um grande investimento. E, vejam, eu digo a você com profundidade, na pauta de habitação, isso se deu pela decisão política e a volta do governo Lula. Se não fosse o Minha Casa Minha Vida, a gente não teria
essa impulsão, essa mola propulsora, essa revolução, posso lhe dizer, porque os últimos anos do governo passado foi o extermínio da política de habitação no Brasil. A volta do Minha Casa Minha Vida por uma decisão do governo Lula e o aproveitamento e a decisão política nossa aqui da gestão, como, por exemplo, pegar um terreno do Aeronáutica, da Vila Aeronáutica, que vale 70 milhões de reais. Por quê? 70 milhões de reais era a dívida que a Aeronáutica tinha com o município. E, em troca, a gente tem hoje um terreno numa área super nobre, super valorizada, que vai atender as pessoas que já moram lá, mas que moram de forma precária, vulnerável. E hoje vão poder bater no peito e dizer, eu também posso morar em BV, eu também posso morar em Boa Viagem. É isso. Perfeito. Secretário, eu queria falar a respeito também um pouquinho sobre a Vila da Aeronáutica 1 e 2, esse projeto que, como o senhor próprio mencionou, é muito importante. Mas antes, até uma observação na sua fala, um dos projetos, não sei se é da sua secretaria ou, enfim, se correlaciona, mas que a Prefeitura do Recife tem, que é um projeto parceiro, que a Prefeitura ela cede o material e a comunidade... parceria. O projeto Parceria, exato, que serviu de case, uma case para outros municípios. Sim, sim. Outras gestões municipais aderiram ou estão tentando aderir a esse formato, esse modelo, onde a gestão oferece os recursos e a comunidade vai com a mão de obra, e isso é um avanço muito significativo no meu ponto de vista. É um projeto que já vem, inclusive, de gestões, até as gestões do PT, mas vai ter um destaque agora, né? Não, claro, mas assim, é aquela coisa, é a decisão política de você manter aquilo que é bom e avançar. Então, assim, hoje a gestão está investindo substancialmente nesse projeto de parceria, que é muito arretado, que assim, para além do material, é a assessoria técnica também. Então, vai ter lá um engenheiro, vai ter lá um assistente social que vai fazer o acompanhamento, ele é coordenado e é executado pela Codeci, que é um pessoal, diga-se de passagem, muito competente, que tem um trabalho assim com muita responsabilidade. É aquela ponta de lança de quando você vê qualquer tipo de emergência, a Codeci vai estar lá e está fazendo também essas obras de parceria. Salvo engano, são são milhares de obras como essa. Foi premiado, inclusive, pela ONU, como você falou, a gestão, a nossa gestão, a gestão do atual prefeito João Campos de Vitor, só fez aumentar ainda mais e investir ainda mais nesse projeto. É, de fato, um projeto de sucesso. Perfeito. Falar da Vila Aeronáutica 1 e 2, bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade do Recife, que tem aí durante muito tempo, já carrega, o nome Boa Viagem já carrega a marca de ser um bairro muito elitizado, um bairro nobre, as pessoas se referem dessa maneira, e aí do nada a prefeitura chega com o governo federal, pega uma área que estava desocupada, com dívida inclusive, pega essa área, cede para o governo federal e lá começa-se um processo. O senhor enfrentou um desgaste muito grande político com aquela obra, mas eu acredito que valeu a pena, vale a pena, porque a sua militância é em torno dela, é em torno disso, direito à moradia. Sim. Mas eu não poderia deixar de perguntar, secretário, a sua opinião enquanto gestor, porque é esse o seu cargo, mas o senhor acha que a oposição na Câmara do Recife, e eu falo dela, mas também houve um desgaste a nível estadual, porque houve o secretário de Habitação, o secretário do Meio Ambiente, Daniel Coelho, foi até o local, o senhor e ele protagonizaram um confronto ali, bem acalorado, mas a nível aqui municipal, tratando da Câmara, o senhor acha que houve alguma irresponsabilidade na forma como alguns determinados agentes públicos, vereadores, conduziram aquilo ali, porque chegaram a pedir a sua exoneração, e nós registramos tudo isso no blog, chegaram a pedir a sua exoneração e a exoneração do secretário do Meio Ambiente aqui da Prefeitura do Recife, e a gente vinha comentando, eu até brinquei, pedir a exoneração, deram um voto de aplauso, né? Mas o senhor acha que houve ali alguma irresponsabilidade, eu não digo com o senhor, mas com a temática, a falta de sensibilidade, talvez, de algum agente público que, enfim, proferiu críticas e fez o que fez, porque, de fato, aquilo ali tornou-se um show midiático. Sim. Né? O senhor acha, quais são as suas ponderações sobre aquele fato na Vila Aeronáutica 1 e 2? Veja, a melhor coisa é você estar do lado certo da história. Então, assim, desde que a gente chegou lá, que a gente disse, nós estamos aqui e nós sabemos o que estamos fazendo. E estamos fazendo de forma certa, com a legislação do nosso lado, com a aprovação, com
todo o material, todo o licenciamento necessário daquele empreendimento. E ali a irresponsabilidade foi tão grande que literalmente o cara invadiu uma obra, né? Uma obra federal, diga-se de passagem. Porque é uma parceria entre o governo federal e a prefeitura da cidade do Recife. Veja, eu acho que os vereadores, todos os vereadores e vereadoras, eles têm o direito e têm o dever de fazer um processo de fiscalização, mas com responsabilidade. Ali não foi a primeira e nem vai ser, pelo visto, não vai ser a última que vão tentar fazer um show midiático. Só que lá eu acho que acabou se dando mal, porque a gente não vai deixar de fazer o enfrentamento nunca, mas nunca mesmo. A nossa origem, a nossa história e principalmente aquilo que a gente está aqui hoje por determinação do prefeito, por indicação do nosso partido, pelas lideranças que a gente representa, a gente nunca vai deixar de fazer o enfrentamento necessário para defender aquilo que é mais importante, uma melhor qualidade de vida para o povo. É tanto que ficou claro. Você viu naqueles vídeos que circularam, ficou claro. Quando a gente pergunta, você é a favor ou contra? Não, eu sou contra a obra ali. Por quê? Porque é o povo pobre e trabalhador que vai morar ali. Veja, o cidadão e a cidadã que ali já mora, ele sabe que aquele terreno era um terreno vazio, um terreno sem utilização e inclusive está sendo utilizado de forma criminal. Então a gente tem várias denúncias do pessoal falando com a gente que foi muito bom, porque acabou dando também uma serventia àquele terreno que estava ali há muitos anos sem função social nenhuma. E mais, Ian, veja, ali teve a participação de grandes pernambucanos. Por incrível que pareça, parece que é pequeno, mas não é. Ali a gente teve a decisão política da nossa gestão, do prefeito, de a gente pegar e fazer quase que uma permuta para, em nome da dívida que a aeronáutica tinha com a gente, e foi uma parceria extraordinária, a gente ter aquele terreno para a implantação de um programa habitacional. A gente teve, sabe quem? O nosso ministro da Defesa, que é José Múcio Monteiro, um grande pernambucano, está fazendo um grande trabalho lá no governo federal, que ele era o ministro da Defesa que fez, ao final, acaba essa parceria e essa determinação. E um dos principais pernambucanos que a gente tem, que é o presidente Lula, que é o presidente que, de fato, trouxe de volta Minha Casa Minha Vida e fez a doação dessa área. A doação, na verdade, não, mas essa negociação dessa área para a gente implantar um programa habitacional. Então, veja, o que eu digo aos moradores que estão ali ao lado, que podem até ficar preocupados, o que é que vai ser feito, quem é que vem, até aí natural. Agora, o que se tentou fazer lá foi aquilo que você bem caracterizou. Mas, desculpe lhe interromper, secretário, mas ficou claro para nós, e eu digo enquanto imprensa, que está em uma outra ponta, e talvez a gente consiga até ter uma visão privilegiada de alguns fatos, ficou claro que ali se utilizou de um verniz, de uma preocupação ambiental para, na verdade, resguardar um preconceito. Isso. Porque a gente publicou uma matéria no site, eu escrevi essa matéria, a gente publicou no Instagram e a gente fez collab, inclusive, com um perfil que é do bairro. E tinham comentários apoiantes, mas depois começaram a surgir comentários do seguinte: será uma favela, vai virar uma favela. Então você via que talvez, supostamente, não era a preocupação com o meio ambiente, não era preocupação com os animais, não era preocupação com nada daquilo, né? É isso, porque aquilo que eu estava falando, você também colocou. Para os moradores lá local, assim, toda a tranquilidade do mundo de conversar, de dialogar, se quiserem conversar sobre. Isso. Então, assim, não dá para você querer já chegar dizendo só, eu sou contra quem vem morar aqui, é favelado, e eu não quero morar do lado favelado. Não, não é isso. A gestão municipal é para todos. Para aquele que mais tem poder econômico, mas principalmente para aquele que precisa mais do Estado. Então lá vai ser as pessoas que já moram lá, Ian. O problema é esse, as pessoas já moram lá, não tiveram a preocupação de saber quem seriam as pessoas que iriam ser verdadeiramente beneficiadas. Então as pessoas já moram ali no bairro de Boa Viagem. E no final das contas, eles próprios foram, quem futuramente vai morar lá. Não, na ação eles foram lá defender. Protestar contra a ação. Exatamente, defender o seu, o direito. A sua visão, o seu direito de também poder morar ali. Isso. Então, assim, ali, na verdade, o pessoal vai começar a morar de forma digna, porque mora no beco, porque mora sem saneamento, porque mora sem drenagem. Então, a gente vai fazer a urbanização, vai colocar o pessoal lá
E é o grande desafio da gestão municipal. E aí a gente tem uma decisão do prefeito, uma decisão da nossa secretaria, de a gente tentar fazer uma nova política de gestão condominial. Passar mais tempo lá, contratar uma empresa que possa fazer um trabalho técnico-social de gestão condominial com larga escala, para fazer com que as pessoas, de fato, consigam se assimilar, ter a cultura de morar no prédio, que não é simples, mas a gente vai cuidar. Ali, ó, até pista de Cooper vai ter, para você ver como aquele negócio vai ser bom. Veja, eu acho que, vou repetir para você, estou muito orgulhoso de a gente estar do lado certo da história. E a Câmara de Vereadores só tem a agradecer. Se teve alguém ali que foi contra, eu acho que se deu mal, acho que a sociedade viu quem é que estava do lado certo e a gente teve, na verdade, foi a maioria em peso da Câmara de Vereadores aprovando a nossa ação, do que a gente fez lá, do que a nossa gestão fez. Não é Felipe Cury. Eu vou ter sempre coragem de enfrentar quando for necessário. Mas a gente representa uma política, a gente representa uma gestão municipal. Então, quando a gente representa a gestão municipal, que foi eleita da forma que foi eleita, para fazer aquilo que deve ser feito, a gente sempre vai ter coragem de fazer a defesa. Já recebeu o voto de aplausos? Veja, foi aprovada, foi a proposição do grande amigo, companheiro, que eu queria agradecer demais, Júnior de Cleto. Isso. A gente teve uma defesa muito contundente da companheira Karen, de Liana, de todos os companheiros e companheiras que estão lá, mas principalmente agradecer a cada um e a cada uma dos vereadores que deram ao seu voto, não só para derrubar a proposição de exoneração, que foi no mínimo engraçada, né? Então, assim... Eu diria preocupante, secretário. Preocupante. Eu digo engraçado no sentido de que quem nomeia é o prefeito, né? Então, assim, para você querer exonerar ou nomear alguém, você, no mínimo, tem que estar no cargo direcionado que possa fazer aquilo. Mas, assim, só agradecer. Agradecer à Câmara por essa homenagem. Eu digo que não é homenagem a Felipe Cury, mas à política de habitação, a nossa gestão e principalmente ao povo que vai morar lá no Vila Aeronáutica. Para nós encaminharmos, começarmos a caminhar para o final do nosso bate-papo com o secretário, que está sendo muito bacana, haja vista que é um tema que é de interesse, deve ser de interesse público, mas que quando nós conhecemos, que diariamente, secretário, a gente vê a propaganda da prefeitura, ou a gente vê alguma ação da prefeitura sendo repercutida pela mídia, e às vezes a gente não consegue ter a oportunidade de se debruçar em detalhes sobre aquilo ali. Então a gente não sabe o nível, quantas pessoas estão sendo beneficiadas, como por exemplo esse projeto parceiro que a gente tratou aqui, que poucas pessoas conhecem, mas é um projeto que existe. Então, desde já, nossa gratidão. Mas eu queria que a gente encaminhasse para o final, justamente falando sobre a visão de futuro que o senhor tem a respeito da política habitacional aqui no Recife. O senhor ainda tem aí 3 anos pela frente, aqui dentro da gestão. Claro, se não receber outros convites ou daqui para lá algumas outras coisas mudarem, mas o senhor tem aí 3 anos pela frente e eu queria que o senhor trouxesse para nós, ou traçasse para nós, quais são os programas estruturantes ou aquilo que o senhor prevê até o término de sua gestão à frente da pasta. Ótimo, mesmo. Grande oportunidade. Hoje, a gente teve um aproveitamento quase que de 100% do novo lançamento do Minha Casa Minha Vida. Então, o governo federal, o Ministério da Cidade, abriu a nova inscrição. E a gente inscreveu, como eu já lhe disse, mais de 10 empreendimentos novos. Então, assim, a gente inscreveu mais de 2.000 novas moradias para a cidade do Recife. Está aí na fase final, a gente já fez o primeiro chamamento público, o prefeito lançou em diário oficial o chamamento público das mais 200 unidades habitacionais da Comunidade do Bem, que é o empreendimento Comunidade do Bem 1, 2 e 3. A gente está lá com os dos Coelhos, que é na antiga fábrica Matarazzo, que também a gente fez as inscrições, e vários outros. Então, assim, isso é uma das principais nossas políticas, é acabar com as moradias precárias, acabar com as palafitas para a gente utilizar o programa Minha Casa Minha Vida nesse sentido. Mas não para aí. A gente está hoje próximo de lançar um projeto de requalificação dos conjuntos habitacionais. É verdade, tem problema sim nos conjuntos habitacionais. A gente tem conjuntos habitacionais muito antigos na cidade do Recife. A gente não pode fazer um habitacional e achar que a prefeitura vai ter que ficar por anos a fio tomando conta. Por isso que a gente também
para além de um programa de requalificação que o prefeito vai lançar, e o prefeito deve estar aí a qualquer momento, por esse próximo período, preparando esse lançamento, também fazendo um projeto de gestão condominial. Então, assim, a gente tem um tempo maior de ter uma empresa, de ter uma equipe social preparada para fazer com que as pessoas se adaptem bem a sair de uma palafita, a sair de uma área degradada e morar hoje em condomínio, morar num conjunto habitacional que também tem responsabilidades. A gente tem uma lei, a gente aqui tem uma lei que já é aprovada desde 2014, que é de reformas, pequenas reformas domiciliares. É muito arretado. Foi feito há um tempo atrás, lá na comunidade do Caranguejo Itabaiara, que inclusive a gente também está fazendo um grande conjunto habitacional lá para as Caranguejos Itabaiares. E a gente está com muita vontade de a gente fazer cada vez mais moradia digna no centro, mas também é onde as pessoas moram. Então, assim, a política de habitação ela é muito ampla. A política de habitação ela é muito grande. E eu digo sempre que ela é um dos principais eixos da nossa política no Brasil. Porque, veja, toda pesquisa que você fizer, você vai dizer é segurança, é educação, é saúde, os principais problemas. Isso. Mas imagine você não ter moradia. Imagine o que é você ter que pagar aluguel todo mês. Então, assim, esse arcabouço legal, essa política de habitação, tudo que a gente tem feito no dia a dia aqui, com a equipe montada tecnicamente, pensando de fazer melhores projetos, fazer bons TRs, bons termos de referência para fazer boas licitações, fazer grandes projetos habitacionais, mas também fazer políticas mais pontuais, como eu disse a você, de gestão condominial, de requalificação, de moradia no centro, de reformas habitacionais, de regularização fundiária que a gente faz também, mas pensando sempre naquilo que é mais importante, que as pessoas não podem esperar. Então, a grande força motriz da gente é dar qualidade de vida, mas qualidade de vida não é só casa. Qualidade de vida é saúde, é educação, é drenagem, é saneamento, é área de lazer. Não dá para pensar mais o território sem ter um território que a gente possa ter o lazer, que a gente possa ter a cultura. E aí, quando a gente faz uma pesquisa, a política de habitação geralmente fica ali entre as 10, mas fica lá embaixo. Porque a gente ainda não conseguiu implantar como uma política prioritária. É por isso que eu digo a você, hoje a política de habitação é financiada pelo governo federal. Possa ser que a gente chegue a um dia que a gente consiga ter gestões municipais, gestões estaduais principalmente, fazendo um investimento ainda maior. Mas aqui a gente teve. Então, assim, aqui a gente tem um solo difícil, um solo ruim, e a gente, além do recurso financeiro do Minha Casa Minha Vida, a gente ainda bota recurso financeiro do município para fazer a fundação, que era o grande desafio. Muitas vezes você não conseguiria fazer um empreendimento aqui na cidade porque você não tinha um solo que sustentasse aquele empreendimento. Então, você tem que fazer a fundação. E a prefeitura, em todos os empreendimentos que a gente tem hoje na cidade, está colocando recurso próprio do município para garantir a fundação, para garantir moradia. Então, assim, Ian, eu posso lhe dizer, eu passei por várias gestões, como você relatou. Eu tenho experiência técnica na área, me aprimorei na área, por exemplo, sou da área de administração, mas acho a área de urbanismo, para mim, é o meu coração principal, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço a minha vida inteira. É direito à cidade, é urbanismo, é olhar a cidade como um todo, é olhar o território a partir das pessoas. Então, assim, é fundamental e é extraordinário o que a gente está conseguindo retomar de política de habitação na cidade do Recife. Ela, de fato, foi exterminada no governo Bolsonaro, Lula conseguiu votar e a cidade vai ter o maior volume de obras do Minha Casa Minha Vida na sua história, para além dos empreendimentos que você vê e você já está vendo na cidade chegando. Então, empreendimentos de várias empresas que estão voltando a investir e começando a investir com moradia de interesse social. Você vai ver nos próximos anos vários empreendimentos na Rua da Aurora, no centro da cidade, na área do subúrbio, na área mais próxima da onde as pessoas vivem, vários prédios sendo construídos porque
porque hoje a gente tem uma política, porque hoje a gente tem uma legislação e porque hoje a gente tem a decisão política de fazer dessa cidade um canteiro de obra do Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Conversamos hoje com o secretário de Habitação do Recife, Felipe Cury. Desde já, secretário, muito obrigado por nos receber, por conversar conosco aqui no blog do Ian Luca, mas também fazer esse balanço da sua pasta. Muito obrigado. Obrigado você, Ian. Eu acho que você é um repórter, um jornalista que tem feito um trabalho importante na cidade, tem desbravado, não é fácil, você não está numa empresa e está desbravando aí um instrumento de comunicação que é importante para a cidade. Eu quero dizer a você que parabéns, continue e conte com a gente, meu irmão. Parabéns. Obrigado, secretário. A nossos ouvintes, telespectadores, também leitores do blog que nos acompanham, nosso também obrigado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Conexões 360 Graus. Um forte abraço. Os trabalhos técnicos foram de Everton Roberto.